A gente vai conversar com uma fonoaudióloga porque estamos aí no período que marca o Dia da Voz. Doutora Priscila Ribeiro, fonoaudióloga, de 16 de abril, mais precisamente mais conhecido como Depois de Amanhã. O sábado é o Dia Mundial da Voz. Doutora Priscila, como é que está a minha voz? Já passei no teste, mas estou falando desde 6 horas da manhã. Estou bem? Você está ótimo. E eu gostei demais da pronúncia, fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Você está aprovado. Doutora, peça para ele repetir, então. Repita Fonoaudióloga, doutora Silvia Capistrano, minha professora da Unifor e também minha mentora, quem me deu muitas dicas. Doutora, mas a gente brinca muito, mas quem trabalha aqui na comunicação, é sério mesmo, eu estou falando desde as 6 da manhã. Eu e o Miguel Anderson também, que já vem da televisão, veio para cá, eu já apresentei o Jornal da Manhã. A gente tem que ter muito cuidado. Quem fala muito, quem precisa falar muito, tem que ter muito cuidado. E nesta semana em que marca o Dia Mundial da Voz, e que orientações a senhora pode dar, porque a nossa voz não fique tão desgastada, tão sofrida. De fato, a rotina de vocês é bem extensa. Era necessário até intervalos de repouso, mas isso é uma utopia, né, Tiago? É interessante que, como Amigos da Voz, que essa é a campanha anualmente chamada, a gente precisa pensar na articulação das palavras de forma bem feita, sem realizar esforço vocal, mantendo uma boa postura corporal ao falar ou ao cantar, beber água com frequência para manter a hidratação das estruturas vocais, ter uma alimentação saudável rica em frutas e proteínas, usar roupas confortáveis que permitam uma boa movimentação do abdômen, do tórax, do pescoço, procurar reduzir a quantidade de fala durante quadros gripais, crises alérgicas e períodos pré-menstrual, evitar falar por longos períodos, principalmente em ambientes ruidosos, evitar pigarrear, gritar ou dar gargalhadas exageradas, evitar ingerir leite e derivados, bebidas gasosas, chocolates antes de utilizar a voz de forma contínua, evitar a ingestão de álcool em excesso, bem como outras drogas, e em situações de comunicação no ambiente online, procurar manter, no caso, aqueles que têm a visibilidade do rosto, o rosto bem iluminado, posicionando no centro da câmera e fazendo pequenas pausas para alongar o corpo e relaxar um pouco mais, sempre atentando para os primeiros sintomas de alteração vocal, como cansaço, ardor ou dor ao falar, falhas na voz, mudança de tom, pigarro, rouquidão, Tiago. Doutora, e quando né, Miguel, quando é que a gente... Que indicativos a gente pode ter de que precisamos buscar um profissional, né? Quando você fica com muito aquele pigarreando demais, a garganta está doendo, você cansa facilmente, é nesses momentos? Também, quando os sinais de alteração forem persistentes por mais de 15 dias, como rouquidão, esforço ao falar, falhas, dor ou ardência na garganta, é a hora de procurar o profissional especializado, passando primeiro pelo otorrinolaringologista e procurando o fonoaudiólogo, que é o profissional responsável por isso. Agora, doutora, muito bom dia. Tem alguns pais, né, mães também, preocupados com a questão do desenvolvimento da fala nas crianças que nasceram agora durante a pandemia de Covid, né? São crianças que não receberam aí um incentivo, o isolamento social acabou contribuindo para uma retração dessas crianças e elas não conseguem apresentar uma evolução no desenvolvimento da voz. Qual a orientação para esses pais? O interessante, sem dúvida, seja sempre a avaliação, sabe, Miguel? Porque a gente precisa entender como é que está a psique dessa criança. A voz, ela é uma expansão nossa, possivelmente ela revela o que se passa também na nossa interioridade. Pensar na expansão vocal dessa criança é dar uma olhada mais atenciosa para as emoções, para como essa criança se comporta hoje nesses ambientes que ela foi retirada há um tempo atrás e está voltando gradativamente. Mas é importante ver, essa voz está mais retraída, essa voz está mais sendo usada de forma mais abusiva. É interessante ponderar para que a gente tenha uma solução. A arte é um caminho muito bacana, então usar a voz no canto, usar a voz no teatro, meu filho ainda não pode sair do ambiente, eu não me sinto seguro de tirá-lo de casa. Então, propiciar um ambiente criativo, um ambiente artístico mesmo dentro de casa, para que ele consiga, através da contação de história, através de uma performance cantada, usar essa voz de uma maneira onde ele também consiga projetar suas emoções. Por isso que é interessante o primeiro passo ali, a atenção, o olhar, mas o segundo passo, procurar um profissional no ramo que você queira trabalhar essa voz,
porque a gente precisaria saber que tipo de voz está sendo apresentada. Porque quando nós temos a criança ativamente no ambiente escolar, nós vamos ter possivelmente um quadro de uma voz usada de forma mais abusiva, tanto que a patologia como os nódulos vocais, que popularmente são conhecidos como os calos vocais, é muito presente no período infantil, é muito recorrente em crianças, porque imagina a hora do intervalo, a hora do recreio, a gente tem criança gritando, então a gente tem uso abusivo vocal ali, de uma forma que não precisaria, né? Mas é uma questão de orientação e de desenvolvimento. Nós precisaríamos entender como essa voz está se comportando, Miguel, para uma melhor resposta. O nosso operador de áudio, César Augusto, aqui, disse a respeito da senhora, doutora, voz. Obrigado. Mas vamos falar agora também de professores. Eu acho que os professores sofrem muito. A senhora falou de crianças aí na hora do intervalo, né? Minha mãe é professora, como ela sofre na hora do recreio, doutora? Que orientações, eu acho que são orientações para além daquelas comuns para o público geral? Não, elas acabam sendo as mesmas, Miguel, porque de fato os professores usam a voz constantemente, em turnos longos, em condições desfavoráveis, geralmente sem ter tido um treinamento e com poucas noções de saúde vocal. O que eu acabei de compartilhar no início da nossa entrevista vale para falantes, profissionais da voz ou aqueles que simplesmente amam o universo vocal. Agora, os principais fatores que interferem na voz do professor são número excessivo de alunos por sala, ruído ambiental e a falta de microfone para turmas grandes. Então, se ele puder ter, além daquilo que eu já troquei no início de informação com vocês, se eles conseguirem criar sinais, criarem recursos de comando para essa sala. O ruído, infelizmente, é difícil de lidar, porque as nossas escolas não têm uma estrutura que favoreça positivamente o uso dessa voz, mas criando esses comandos, criando momentos de pausa silenciosa, até para também desenvolver nesse aluno hábitos saudáveis para a voz. E, se possível, conseguir... Infelizmente, às vezes é do próprio bolso, mas conseguir incentivo para poder conseguir um projetor vocal, né? Um assistente, aí no caso o microfone, que é um recurso de expansão vocal que nós podemos utilizar. Agora, doutora, quais os alimentos que são aí benéficos, né, para a nossa voz e quais a gente deve evitar? Bem, o raciocínio é parecido com aquele que cuida do refluxo. Eu acredito que a maioria da população lide com essa questão, até alguns que estão sendo chamados de refluxos silenciosos, né, ocultos, porque a sintomatologia não é tão presente. Mas evitar gorduras, frituras, derivados de leite, principalmente antes de falar com mais intensidade e com mais continuidade. A gente sempre pede isso porque gera muito pigarro. O que é gorduroso tende a nos dar mais pigarro. Por isso que o café também precisa ser evitado um pouco próximo ali a fala mais contínua, e se você tem um quadro de refluxo gastroesofágico, isso precisa ser ainda mais policiado. Nós sugerimos uma alimentação saudável rica em frutas e proteínas. É verdade que a gente ouve muito falar da maçã como um aliado muito presente, mas se nós pensarmos na ação primeira da maçã para a gente, ela vai ter muito mais uma ação adstringente, tendo um foco de limpeza ali muito mais na região faríngea, tendo um reflexo muito mais positivo na articulação pelo processo mastigatório do que propriamente para a voz. Por quê? O que é bom para a voz, gente, é exercício vocal. Isso é que vai fazer a nossa voz ter longevidade e saúde. É possível indicarmos alguns exercícios, doutora? Bem, eu posso indicar 2 que eu acredito que sejam de caráter mais universal, mas sem dúvida, gente, o melhor é procurar um profissional que customize, personalize um treino para você, porque tuas demandas são muito específicas, a tua rotina é singular, assim como você. Eu gosto muito de sugerir a vibração de lábios em tons diferentes. Isso também vai depender do dia, do momento, ou o uso do vibrante na língua, que é excelente para limpar, inclusive, o pigarro, tá? O muco que fica ali sobre as pregas vocais, na região, no entorno. Mas isso tudo, doutora, como a senhora falou, acho que é importante mesmo, cada pessoa ter a sua sequência de exercícios, porque trata-se do corpo humano, obviamente, cada pessoa tem a sua especificidade, né? Não é todo mundo que vai poder fazer determinados exercícios. A gente está conversando com a doutora Priscila Ribeiro, que é fonoaudióloga, a respeito do dia 16 de abril que está chegando, é o Dia Mundial da Voz. A senhora falou aí sobre o refluxo.
quais são os efeitos, por que quem tem refluxo acaba tendo efeitos na voz, né? Eu, por exemplo, também trato o refluxo no dia que eu como mal, viu, Miguel Anderson? No dia que eu como besteira, doutor, aí no outro dia eu já estou sentindo ali a garganta já sendo afetada. Doutor, eu estou entregando ele aqui, dizem que é todo dia, viu? Mas, gente, eu nem posso acusá-los, eu lido com refluxo desde bebê. E eu sinto imediatamente. Em mim é muito perceptível ali a ação. Bem, você pode, no pior momento, na pior das hipóteses, desenvolver um granuloma vocal, que é uma queimação na estrutura da prega vocal. Você pode, que vai possivelmente afetar a tua qualidade de emissão, de estabilidade. Nós vamos ter edemas ao redor da prega vocal, nós teremos a sensação de ressecamento, a sensação de diminuição de mobilidade, de flexibilidade desse som, porque imagina um edema, ele vai gerar um peso, ele vai reduzir o movimento, nós vamos ter mais dificuldade aumentando o esforço vocal para conseguir chegar nos objetivos que nós tínhamos, aparentemente sem a ação do refluxo. Então, ele é extremamente danoso. Cortou? Vamos tentar restabelecer o contato com a doutora Priscila para terminar, porque essas informações são fundamentais, viu? Doutora Priscila Ribeiro é fonoaudióloga e nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Voz, que é no dia 16 de abril. Agora sim pode concluir, por favor, doutora. Tudo bem. Eu queria agradecer a oportunidade, chamar a atenção, porque o Dia Mundial da Voz é um dia especial. Aliás, começou no Brasil, hein? Movimento nosso. Mas ele vem também para trazer a consciência de que nós precisamos ter cuidado com a saúde da nossa voz, porque ela é instrumento de inclusão e igualdade de direitos. Por favor, zele por ela, procure um profissional especializado em voz, um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para te ajudar a conhecer melhor esse instrumento, te potencializando através de exercícios direcionados para você. Você me encontra no Espaço Voz e Expressão. Meninos, muito obrigado pela oportunidade. Se cuidem, vocês estão em excelentes mãos. Repita, por favor, doutora, onde encontrá-la? @Espaço Voz e Expressão, você me encontra nas redes sociais através desse endereço, ou aqui na Torre Comercial do Shopping Aldeota, na sala 613, Espaço Voz e Expressão. Perfeitamente. Vou segui-la no Instagram. Nós vamos aqui. Muito obrigado pelas informações.